E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa tarde, que aqui ainda não é noite, né? Livro do Apocalipse, capítulo 3, o verso 12, que diz assim, o verso 12. Sexta carta à igreja de Filadélfia. A gente está naquele propósito, né? De falar alguma coisa a respeito dos versículos presentes no capítulo 3, do 7 até o 13. A gente já falou alguma coisa a respeito do 7, do verso 8, do verso 9, do 10, do 11. E agora a gente vai para o verso 12 do capítulo 3, do livro do Apocalipse, que diz assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Né? Então é bacana, porque quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver que a coluna no texto sagrado, ela tem um simbolismo. O que é que a coluna, biblicamente, de forma espiritual, ela simboliza? Duas coisas: segurança e estabilidade. Segurança e estabilidade. E é legal que quando a Bíblia vai fazer referência à questão de uma coluna de forma espiritual, ela vai fazer menção na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, o verso 2, o verso 9, ele vai fazer referência a alguns apóstolos que eram colunas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, o verso 9, que diz assim: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, olha aí, ó, o capítulo 2, o verso 9, da carta de Paulo aos Gálatas, ele vai fazer referência a três pessoas: Tiago, Cefas, que era Pedro, e João como colunas. Mas em que sentido os apóstolos eles eram tidos como colunas? É porque o ministério, né, que envolve a questão da oração e da palavra, espiritualmente falando, ele é como se fosse uma coluna. O que é uma coluna? Uma coluna é algo que dá sustentabilidade. Você está diante de uma construção grande, e quando você olha para a questão da coluna, a coluna serve para quê? Para dar segurança. É uma coluna que vai impedir com que a construção ela venha abaixo. Né? Aí o que é que acontece? Quando você vê Paulo fazendo referência a esses três personagens, Tiago, Cefas e João, como colunas, o que é que ele estava querendo dizer? É que eles eram pessoas que davam sustentabilidade à obra. Né? Então o que é que a gente entende? Às vezes tem um momento na nossa vida que às vezes a pessoa olha para si mesma e a pessoa acha que não tem importância nenhuma. E a pessoa nem sabe. Mas a pessoa é um tipo de coluna. Né? Às vezes a pessoa está envolvida com o trabalho do Ministério da Palavra, oração, e a pessoa às vezes não se valoriza, mas a pessoa nem sabe, né, que o seu ministério da palavra, da pregação e da oração está sendo coluna. Aí alguém diz assim: irmão, mas ninguém está observando, ninguém está vendo. Né? Às vezes publicamente você não é honrado, mas às vezes você nem sabe. Mas o ministério que você exerce, muitas vezes você não valoriza, está funcionando, sabe como o quê? Como um tipo de coluna. Às vezes existem pessoas que estão se espelhando em você. A tua oração e a palavra que você ministra, sem você saber, está funcionando como um tipo de coluna. Está dando segurança a alguém. Existem pessoas que estão dependendo de você. Então é importante a pessoa valorizar, né? Essa questão da pregação, da palavra. Às vezes a pessoa olha assim: poxa, mas ninguém faz menção do meu nome, ninguém me honra publicamente. Você nem sabe. Mas existem pessoas que estão se espelhando em você, estão olhando para você. E você, neste momento, está funcionando como o quê? Como um tipo de coluna na obra de Deus. Sem mesmo você estar sabendo. E ele vai dizer uma coisa interessante aqui, ó. Respeito, ainda no verso 12 do livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 12. É porque eu estou com a Bíblia na mão. A gente é muito artesanal, sabe? Existem outros recursos hoje que a gente utiliza, mas a gente não dispensa não a questão da Bíblia Sagrada, não. Ó, Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E dele nunca sairá por quê? Porque existe determinado momento na vida da gente, que às vezes você está exercendo uma função, ou você está ocupando alguma coisa na obra, e por alguma razão, aquela ocupação que você está exercendo, você acaba saindo por alguma razão. Aí você fica tipo assim, dando a entender o que são coisas temporárias. São coisas passageiras. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A Bíblia nos dá a entender que Elias exerceu a sua função. Mas chegou o tempo do quê? O tempo dele sair. Depois de Elias veio o quê? Veio Eliseu. E depois de Moisés veio Josué e por aí vai. Né? E Jesus dá a entender o seguinte aqui, ó, e dele nunca sairá. Às vezes tem momento na nossa vida também que às vezes nós estamos exercendo alguma função na obra. E às vezes a gente acaba saindo por alguma razão. Aí isso aqui dá a entender o quê? Que, às vezes, que aqui na Terra, por conta dessa situação em que nós estamos inseridos, as coisas são passageiras. A gente vive de momento. Mas lá no céu, o que foi que Jesus disse? Aqui as coisas vão ser eternas, as coisas não vão passar. Né? Às vezes você é uma pessoa que você gosta de um pouco mais de força porque você é jovem, mas com o passar do tempo, às vezes você está inserido em uma situação que por motivo de força maior, você acaba saindo. Mas o que é que Jesus quer dizer com isso? Dele nunca sairá. Aí as coisas são passageiras.
Mas aqui no céu não vai sair não, aqui as coisas vão ser eternas. O seu ministério não vai ser o quê? Ele não vai ser, você não vai sofrer as dores do tempo, as dores do cansaço. Aí as coisas podem ser passageiras. Você pode estar em uma situação e depois você pode passar para outra, você pode sair, mas aqui no céu não. Você não vai ter que passar por essas coisas. Agora tem coisas que sem você ler o contexto, você pode tirar e você pode aplicar. Mas tem coisas que para poder você aplicar o texto, você tem que ir para aquele dia, para aquele momento. Como, por exemplo, a questão da coluna aqui. Segundo o texto, o que é a coluna? É porque naqueles dias da igreja de Filadélfia, se havia um costume. Que costume era esse? Você tem que ir para aquele tempo. Questão de usos e costumes. Havia-se o costume do seguinte, quando você era uma pessoa de renome, uma pessoa de prestígio, um ensinador, um filósofo ou coisa do tipo, se havia o costume de fazer o seguinte, se levantava uma coluna e escrevia o teu nome na coluna, como um tipo de honra, para fazer menção do teu nome, como um tipo de memorial. Mas só que para que você viesse a ser honrado dessa maneira de forma pública, você tinha que ser uma pessoa de prestígio na sociedade. Mas o que é que a gente entende quando Jesus disse isso aqui? Ó? Ele não tá, ele faz uma promessa. Ó. Eu vou pegar o teu nome e lá escreverei em uma coluna, no porvir. O que é que Jesus quis dizer de forma simbólica? Aqui na terra, para você ser honrado e teu nome ser lembrado, como acontecia naqueles dias, você tinha que ser uma pessoa de prestígio e renome. Mas aqui no céu, não. Aqui no céu vai ser diferente. Aí na terra você pode ter sido uma pessoa simples, uma pessoa comum, um irmão comum, uma irmã comum. Mas isso não vai ser empecilho para quê? Para que no porvir as tuas obras que tu fez aqui na terra sejam lembradas. Naqueles dias da igreja de Filadélfia, para que o teu nome fosse honrado e teu nome fosse lembrado, você tinha que ser uma pessoa de renome, uma pessoa de prestígio, para que o teu nome fosse escrito ali, como se hoje, nos dias de hoje, um tipo de outdoor. Né? Mas você tinha que ser uma pessoa de prestígio, uma pessoa de renome. E quando Jesus faz essa promessa, que no porvir, Jesus disse assim, ó, aí na terra, para que o teu nome seja escrito nas colunas, como um tipo de memorial e honra, você tinha que ser uma pessoa de renome, mas aqui no porvir não. Para que o teu nome venha a ser escrito numa coluna, o teu nome venha a ser lembrado, não há essa necessidade. Aí você pode ter sido a pessoa mais simples do mundo, a pessoa mais comum, mas aqui no céu você vai ser uma pessoa muito importante. Olha para você ver como a palavra de Deus ela é rica quando você entra na questão do contexto. A gente pega uma lição muito importante aqui, trazendo para o dia de hoje aqui na terra. Para que o nome de alguém seja honrado, há necessidade do quê? Você ser uma pessoa de prestígio, uma pessoa de renome. Quando você aqui na terra você é uma pessoa comum, essas pessoas fazem pouco caso. Mas lá no céu, a palavra que você prega, por mais simples que seja, ela vai ter um valor, Deus vai se lembrar. Aquele folheto que você entregou, Deus ele não se esquece não, você vai ter o teu galardão. Aquela oração que você fez, intercedeu por alguém, talvez ninguém nem tenha reconhecido e dito assim, irmã, eu te agradeço por aquela oração que você me fez. Talvez aqui na terra você não seja honrado não, mas lá no céu, teu nome vai ser honrado diante do Senhor nosso Deus. E, sendo assim, que Deus em Cristo continue abençoando a nossa tarde em o nome de Jesus Cristo. Amém.